Olá, pessoal. Vamos aí para a nossa resolução do exercício da semana passada sobre emissões radioativas, certo? Questão 1. O elemento chumbo 214 emite uma partícula beta. Quais são os números atômicos e de massa do novo elemento químico formado? Então, gente, ele está falando do chumbo, né? Número atômico 82, número de massa 214. Ele emite uma partícula beta e aí ele vai se transformar em um outro elemento, porque vai alterar o número atômico dele. Ele quer saber qual é o número atômico e a massa desse novo elemento químico formado. Eu posso representar esse processo nessa equação. Chumbo de um lado e do outro lado beta, né, mais x, certo? E aí eu vou resolver, gente, essa questão fazendo o balanço de massa e o balanço das cargas elétricas. Para a gente começar a fazer, a gente precisa entender que o somatório das massas dos reagentes ele precisa ser igual ao somatório das massas dos produtos. Mesmo raciocínio para o número atômico é igual ao somatório dos números atômicos dos produtos, tá? E aí eu vou fazer o balanço de massa. Eu vou olhar lá para as massas das espécies químicas. Então, vou ter 214 é igual a 0, que é a massa da beta, mais A. Então, A é igual a 214. Ou seja, a massa do novo elemento químico formado é 214. Balanço das cargas, eu vou olhar para o número atômico. Então, 82 é igual a menos 1 mais Z. Isolando o Z, eu vou ficar com Z igual a 83, gente, certo? Então, toda vez que o elemento emite uma partícula beta, que é uma partícula negativa, ela não tem massa, é desprezível a massa dela, né? E aí ela tem um poder de penetração um pouco maior. Esse elemento químico formado, ele vai ter seu número atômico aumentado em uma unidade, certo? E a massa dele não altera porque a massa da partícula beta é zero. Segunda questão, o elemento polônio 214 emite uma partícula alfa. E aí ele quer saber quais os números atômicos e números de massa do novo elemento químico formado. Mesma linha do raciocínio, certo? Eu vou representar esse processo nesta reação polônio, se transformando em alfa, né, que vai ser emitida, mais x, certo? Balanço de massa, eu vou ter 214 é igual a 4 agora, que é a massa da partícula alfa, mais A. Isolando A, eu vou ter igual a 210. E o balanço das cargas, eu vou ter lá no número atômico 84 é igual a 2 mais Z. Isolando Z, vou ficar com Z igual a 82. Então, toda vez que o elemento químico emite uma partícula alfa, o novo elemento formado, ele vai ter sua massa diminuída em 4 unidades e seu número atômico diminuído em 2 unidades, ok? A terceira questão, ele fala aqui, na transformação do urânio 238 em chumbo 206, quantas partículas alfas e quantas partículas betas são emitidas por esse átomo de urânio inicial, tá? Então, esse processo é representado nesta reação urânio, no reagente. No produto eu vou ter X partículas alfas, porque eu não sei quantas é que estão sendo emitidas, mais Y partículas betas, né? Eu também não sei a quantidade de partícula beta, mais chumbo 206, que é o elemento químico formado. Então, eu vou responder no mesmo raciocínio das questões anteriores. Para a gente achar a quantidade de partículas alfa, gente, já que ele pede agora os dois, a gente sempre analisa pelas massas. Por quê? Porque a alfa é a única partícula que, quando é emitida, altera o número da massa do elemento, certo? Então, o balanço de massa vai ficar igual a 238. 238 é igual a 4x, né, que é a massa da alfa vezes x, que é a quantidade. Beta não entra, porque é zero, mais 206. E aí, descobrindo o valor de x, vai ficar igual a 8. Ou seja, 8 partículas alfas são liberadas nesse processo. E para saber agora a quantidade de beta, eu vou fazer o balanço de cargas. Porque agora eu já sei, não é, a quantidade de alfa liberada, mais fácil descobrir a de beta. Então, eu vou ficar olhando lá para o número atômico 92, que é o número atômico do urânio, é igual. Aí agora eu já sei quantas partículas alfa, foi 2, duas vezes, aliás, foi 8, né? 8 alfas. 8 vezes 2, certo? E menos y, né? Porque como é negativa, mais 82, que é o número atômico do chumbo. E aí, isolando o y, eu vou ficar com 6 partículas betas. Então, nesse processo, são emitidas
8 partículas alfas e 6 partículas betas. A quarta questão, gente, aí na outra correção eu me confundi, né? Nem eu percebi um outro detalhezinho da questão. Então, ele fala que o avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Então, gente, as radiações que são emitidas por núcleos radioativos, das que estão presentes aqui, é a beta, alfa e a gama. Então, já descarto o raio-x e ultravioleta, tá? E aí ele está falando de radiação com grande poder de penetração no corpo humano, tá? Então, a única que consegue penetrar realmente um grande poder de penetração no corpo humano é a radiação gama, certo? A alfa, ela é barrada, ela não consegue praticamente penetrar nossa pele. A beta ainda penetra a nossa pele, né? Pode chegar a atingir um pouquinho algumas camadas mais internas da pele, tá? Mas aqui tem um grande poder de penetração é a gama, a letra C, certo? O quinto. O urânio 238, após uma série de emissões nucleares de partícula alfa e beta, transforma-se no elemento químico chumbo 206, que não mais se desintegra, pelo fato de possuir um núcleo estável. Dessa forma, é fornecida a equação global que representa o decaimento radioativo ocorrido. É correto afirmar que foram emitidas. Então, gente, ó, ele tem o urânio se transformando em chumbo, e aí ele vai emitir uma X quantidade de partícula alfa e beta, certo? Então, aqui, ó, ele quer saber a quantidade de alfa e beta, a gente vai fazer do mesmo raciocínio da questão 3. Então, eu tenho aqui a reação representada por esse processo. Para saber a quantidade de alfa, eu vou fazer o balanço de massa. Olha lá para cima, então vai ficar 238 é igual a 4x mais 206. Isolando o x, eu vou ficar com igual a 8 partículas alfa. E para saber a quantidade de partícula beta, eu olho para onde? Para o número atômico. Né? Então, vai ficar 92 é igual a 8, que é a quantidade de alfa, vezes 2, certo? 16, menos y negativa, mais 82, que é o número atômico do chumbo. E aí, descobrindo o valor de y, eu vou ficar com 6 partículas beta, certo? Então, nesse processo, se emitiu 8 partículas alfa e 6 partículas beta. E a última questão, ele fala que a partir da década de 40, quando Macmillan e essa outra figura aí obtiveram em laboratório os primeiros elementos transurânicos, certo? O urânio natural foi usado algumas vezes para obter tais elementos, certo? Então, foram obtidos alguns elementos no laboratório a partir do urânio. E aí, para tanto, esse urânio ele foi bombardeado com núcleos de elementos leves. E aí obteve o plutônio, o califórnio e o férmio. E essas reações, essas transmutações ocorreram da seguinte forma. Então, ele mostra as 3 reações químicas, certo? Usando o urânio em todas 3. Só que aí na primeira ele bombardeou com hélio, na segunda com carbono e na terceira com oxigênio. E aí obteve esses 3 elementos formados e também liberou uma determinada quantidade de nêutrons, gente. Aqui ele chama de A, B e C, certo? Ele quer saber justamente a quantidade de nêutrons que foi liberado em cada uma dessas reações. Então, aqui eu repeti as 3 reações, certo? E aí, como nêutron, gente, ele só altera a massa, né? Porque ele não tem carga elétrica, a gente vai sempre, para resolver, a gente vai fazer sempre o balanço de massa. Então, o balanço de massa da primeira equação, eu vou ter 238 mais 4, que é a massa do hélio, que é igual a massa do plutônio, que é 239, mais A. E aí, descubro o valor de A, que vai ser igual a 3. Na segunda equação, da mesma maneira, 238 mais 12 é igual a 245 mais B, e descubro o valor de B, que deu igual a 5. E na terceira equação, 238 mais 16, que é igual a 250 mais C, descubro o valor de C, que é igual a 4. Tá, gente? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem no Classroom ou no WhatsApp. E aí, se for dúvida na explicação, eu tento explicar de uma outra maneira, para ver se vocês conseguem entender e a gente vai se comunicando. Beijão!